Boa tarde, terça-feira, dia 10 de agosto, e nós voltamos ao vivo aqui pela TVA, pelo canal do YouTube, pelas redes sociais da Assembleia Legislativa, para falar para vocês do que aconteceu no dia de hoje e o que ainda vai acontecer na sessão ordinária desta terça-feira, que começa daqui a pouquinho. Hoje pela manhã a gente teve a reunião da Comissão de Constituição e Justiça e comigo para falar um pouco dos projetos que foram analisados e aprovados na comissão, o jornalista Marcelo Espinosa. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Suelen. Tudo bem? Tudo jóia. Ô Marcelo, entre os projetos que foram aprovados na manhã de hoje, um deles de bastante relevância, digamos assim, porque trata de um aumento salarial para o magistério de Santa Catarina, é isso, né? Isso, é a proposta de emenda à Constituição apresentada pelo Poder Executivo catarinense que cria o piso salarial para os professores do magistério público. Aquele piso mínimo de R$ 5.000 para o professor que tiver carga completa, 40 horas semanais, mais graduação com licenciatura plena. Ou seja, é uma iniciativa do governo para tentar, de certa forma, dar uma satisfação agora aos servidores, era algo que já estava previsto, mas é uma forma também de dar uma satisfação aos servidores em função da aprovação semana passada da reforma da Previdência. Agora o Estado tentando fazer a recomposição salarial dos servidores que foram atingidos por essa reforma, começando hoje pela aprovação na CCJ da PEC. A PEC, essa proposta de emenda constitucional que trata do piso dos professores da rede estadual, ele ainda precisa passar por duas comissões antes de ser votado em plenário. A primeira comissão é a Comissão de Finanças e Tributação, que deve ocorrer amanhã, e também a Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Existe a expectativa que, mesmo ainda com essas duas comissões pela frente, esse projeto seja votado ainda essa semana. Na verdade, existe uma expectativa de que no mês de setembro, os professores já recebam esse salário mínimo base de 5.000, né, Marcelo? Lembrando que o valor, Suelen, é retroativo a 1º de fevereiro, ou seja, o Estado, além de conceder esse reajuste de 5.000, existem outras faixas, por exemplo, professor que só tem o ensino médio no nível normal, ele vai receber um pouco menos. Mas para quem tem graduação completa com 40 horas semanais, é 5.000 no mínimo. Esse valor passa a contar a partir de 1º de fevereiro, ou seja, existe um atrasado de agosto a fevereiro que os professores também vão receber. E esse valor será pago, segundo o Executivo, de forma parcelada até o fim do ano. Muita gente pode se perguntar, mas como que se está dando aumento salarial se existe uma lei complementar federal que veda isso em função dos gastos da pandemia? Na realidade, foi uma saída que o Executivo encontrou por meio de uma emenda constitucional, porque existe uma outra emenda aprovada no ano passado no Congresso Nacional que trata do Fundeb. E essa emenda tem dispositivos que tratam da valorização dos professores. Com base nesta emenda do ano passado, é que o Poder Executivo está propondo uma emenda na nossa Constituição, na Constituição Estadual, para viabilizar esse recurso, esse aumento. Ô Marcelo, para quem está em casa entender, a gente está tratando de um projeto de lei de autoria do Executivo que garante esse aumento base que o Marcelo explicou de R$ 5.000 para o magistério estadual. Mas também tramita na Assembleia Legislativa o plano de carreira para o magistério estadual, e daí é um plano que está sendo formatado, digamos assim, por uma comissão mista da Assembleia Legislativa. A deputada Luciane Carminati é a presidente, o deputado Dr. Vicente Caro Preso é o relator desse plano, e eles estão conversando com as entidades, os sindicatos relacionados à educação estadual para construir esse novo plano de carreira. Nós estamos ao vivo, a deputada Ada De Luca, do MDB, está chegando aqui no plenário para falar conosco ao vivo sobre uma audiência pública que aconteceu ontem aqui na Assembleia Legislativa e tratou de um assunto bastante importante. Boa tarde, deputada. Obrigada pela sua presença, obrigada por ter vindo até aqui para nos atender e falar dessa audiência que aconteceu ontem, né? Boa tarde, querida. A audiência de ontem, ela me permite, eu vou tirar? Fica à vontade, a gente está com uma distância razoável. Boa, porque sim. Isso aqui me irrita profundamente. Sim, não, fica à vontade. A audiência de ontem, ela foi de grande valia, né? O projeto é meu, né? Porque o que eu recebi como presidente da Comissão de Minas e Energia, me desculpa, é ao vivo, né? É ao vivo, não tranquilo, deputada. Porque eu sou das duas comissões isso. de direitos humanos, foi assim, estonteante, foi emocionante, foi arrepiante e foi tenebroso. Sim, porque é um assunto que aflige um pouco assunto as mulheres. Que nós, os homens eu não sei, mas eu creio que os pais também. Os pais, né? Mas foi um assunto, nós mulheres todas não podemos deixar isso passar em branco. Né? Então, para isso, nós vamos fazer agora várias audiências
pelos municípios também, não é? Porque a gente acha que em Santa Catarina não existe isso, né? Essa questão da menstruação, das pessoas que não têm acesso. Meninas que não vão à aula enquanto estão menstruadas. Que não sabem lidar com a cólica, né? Não é que não sabe lidar, até sabe lidar. Sabe que a mulher menstrua, que menstrua uma vez por mês, sabe tudo isso aí. Só que elas não têm como se proteger. A mãe não tem, o pai não tem dinheiro para isso, porque uma vez eles até me disseram, o dinheiro de comprar essas coisas, a gente compra é pão. Certo? E tem meninas que põem tufos de esponja e dentro, no meio, elas recheiam a esponja com um pedaço de toco de madeira. Então, são coisas assim que, se falar, vão dizer, a Ada está louca. Não estou louca, é a real. Né? E esse lado real da vida, as pessoas não enxergam. Aliás, se enxergam, também faz de conta que não enxergam. Né? Porque não fica com a sensação de remorso, de saber do problema e não participar do movimento. Porque isso não é uma questão só do deputado, só do governo, só do prefeito, não. É de toda uma sociedade. É importante, né, deputada, destacar que essa é uma questão de preservação da saúde dessas meninas, dessas mulheres, porque pode acontecer muito problema de doença. Milhares de infecções de ovário, de útero, de renal, porque, claro, a bactéria entra, os canais urinários, né, caminha pelo corpo todo. Entende? Então, é uma coisa assim que, quando eu fiquei sabendo, eu também não sabia. Não vou ser falsa aqui, dizer que eu sabia do problema, não, eu também não sabia. Quando eu comecei a receber as denúncias, mães, senhoras muito, muito humildes, né, vi procurar aqui na Assembleia, ter essa coragem de vir falar isso, desafogar a lágrima delas correndo, entende? E, olha, eu me arrepio quando falo. O deputado, e a possibilidade seria, de repente, uma construção no sentido dos postos ou das unidades de saúde ofertarem? Manter. Sim, é isso aí. É para isso aí que esse projeto tem que passar. Entende? As prefeituras, as secretarias de bem-estar social, entende? Enfim, todos os órgãos governamentais, sejam eles municipais ou estadual, devia ser até federal, sabe? Porque é no Brasil inteiro isso, né? Não é somos nós, né? Só que nós sabemos, fomos notificados, fomos avisados, fomos comunicados, nós temos que ter uma posição, né? Fazer de conta que não veio dourar pílula, né? Também não é meu estilo. Entende? Então, nós estamos aí numa luta grande, numa luta muito boa, a deputada Carminati está junto, né? E eu acho que nós vamos conseguir, mais hoje, mais amanhã nós conseguimos. Tá certo. Deputada, obrigada pelas suas informações. Para quem quiser saber mais sobre essa audiência pública Menstruação Sem Tabu, também pode buscar lá nas nossas redes sociais. O tabu é o pior que tem, o tabu é a né, fala, deputada? A pessoa não gosta de falar, né? E a sociedade não gosta de saber. Ninguém quer falar, né? Fica... Entendeu? É lógico. Tá certo. Obrigada pela sua participação ao vivo aqui, Nada, deputada. querido. Obrigado para vocês também. Volte sempre. Um beijo. Obrigada, um beijo. Nós conversamos com a deputada Ada De Luca, do MDB, que ontem, né, participou aí, presidiu a audiência pública que tratou da questão menstruação sem tabu. Outras informações no site da Assembleia Legislativa e nas nossas redes sociais. Como a deputada falou, outras audiências públicas irão discutir essa questão para poder, de repente, construir algo que permita com que as meninas e as mulheres tenham acesso, né, de famílias empobrecidas, tenham acesso a todo esse material, absorventes higiênicos, né, Marcelo? Inclusive, Suelen, alguns pontos abordados nessa audiência, uns falam, e aí é polêmico, fala de antecipar essa discussão, de incluir meninas também mais jovens, de 6 a 10 anos, na conscientização, no projeto. né? Porque é uma situação que mais cedo ou mais tarde toda mulher vai lidar enfrentar, com isso, vai ter isso. E é importante que haja um preparo nesse sentido, por mais tabu que possa ter nesse assunto. Importante destacar também que houve uma proposta do Estado fazer uma espécie de renúncia fiscal em torno dessa questão dos absorventes para baratear o acesso a esse produto. Me parece que algo em torno de 30% de imposto é cobrado em cima do absorvente. E também foram citados casos de outros municípios, por exemplo, Sombrio, no sul do estado, já aprovou um projeto de lei nesse sentido para disponibilizar absorventes para a população carente, principalmente. E além do projeto que a gente estava falando, do aumento salarial para o magistério estadual, que aprovou na CCJ e que agora segue tramitando pela Casa, também foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça um projeto de lei de autoria do deputado Felipe Estevão, que prevê uma espécie de médico veterinário itinerante para atender aqueles cães comunitários, aqueles cães que a rua acaba adotando, fornecendo água, casinha, mas às vezes não tem condições de mantê-lo saudável, digamos assim, com um atendimento apropriado.
Esse projeto foi aprovado, né, Marcelo? Foi aprovado, passará ainda por outras comissões, é uma iniciativa do deputado Felipe Estevão, com o intuito de oferecer uma espécie de serviço veterinário gratuito, principalmente para aqueles animais que estão em situação de abandono, né, animais comunitários, na realidade, o termo que é utilizado no projeto, e também pessoas que eventualmente sejam carentes, financeiramente falando, não tenham condições de pagar um veterinário e possam usar esse serviço. Esse projeto tem que passar ainda por mais duas comissões, Comissão de Finanças e Comissão de Agricultura. Marcelo, também aprovado na CCJ, ali pelos membros, né, desta comissão, um projeto da deputada Marlene Fengler, do PSD, que ela proíbe, assim, isenta as pessoas que são refugiadas de validação de seus diplomas aqui em Santa Catarina, é isso? Existe um custo para você adaptar a documentação de outro país para o Brasil, normal. Nós tivemos nos últimos anos, mais especificamente depois de 2014, uma onda muito forte de migração de pessoas vindo do Haiti e de alguns países da África, como por exemplo o Senegal. Qual que é o objetivo desse projeto da deputada? É permitir que essas pessoas que já vêm numa situação de carência, numa situação... Se já vem, já está numa situação não muito confortável, né, buscando Marcelo? Uma condição de vida melhor, que essas pessoas não precisem pagar aquelas taxas que geralmente são cobradas, por exemplo, para revalidação de diploma de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, e entre outros projetos, entre outros diplomas, pós-graduação, enfim. Por quê? Para poder exercer sua profissão no Brasil, essas pessoas precisam pegar o diploma que elas têm no país de origem e validar aqui nas nossas autoridades, aqui perante a autoridade brasileira. Com isso, essas pessoas não precisariam pagar esse diploma, essas taxas para revalidação. Esse projeto ainda tem que passar por mais 3 comissões: Finanças, Educação e Direitos Humanos. Marcelo, outros projetos relacionados aí à pandemia da Covid-19, na questão da vacinação, na verdade, alguns deputados apresentaram novos grupos prioritários dentro do processo de vacinação em Santa Catarina. E esses projetos foram aprovados, né? Foram 3 propostas nesse sentido. Uma da deputada Luciane Carminati, que é voltada aos professores de dança e outras artes em cursos livres, com o intuito que essas pessoas sejam vacinadas de forma prioritária e possam retomar suas atividades profissionais. Um projeto da deputada Marlene Fengler, voltado aos profissionais do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. E, por fim, um projeto do deputado Márcio Machado, que trata de trabalhadores de supermercados, padarias, frutarias, teleentregas, restaurantes, farmácias, casas lotéricas, ou seja, pessoas que lidam diretamente com o público e que precisam estar imunizadas, preferencialmente para poder voltar às suas atividades normais. Esses projetos ainda precisam passar por outras 2 comissões, Finanças e Saúde, antes de chegar no plenário. Marcelo, e uma proposta que veio do Executivo visa aí criar um fundo de habitação popular do estado de Santa Catarina. Até quando a gente olha assim, lembra um pouquinho da questão da Coab, né? Me parece assim, mas é um fundo, né? Para destinação de recursos. Na realidade, Suelen, esse fundo até já existe, só que ele está parado. Está parado. Justamente por aquilo que você disse. Nós tínhamos aqui em Santa Catarina a Coab, a Companhia de Habitação Popular de Santa Catarina. Essa Coab foi extinta ainda no governo Raimundo Colombo e esse fundo meio que ficou perdido. Ele existe, ele está hoje ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social, mas ele precisa de uma destinação, de uma reestruturação para poder voltar a funcionar. E o objetivo do Executivo é que, com essa reestruturação, esse dinheiro seja destinado ao chamado Programa Nova Casa, que é um programa que pretende oferecer habitações populares para famílias de baixa renda, geralmente famílias com renda familiar abaixo de R$ 4.600 e que estão inseridas no chamado CAD único. Esse projeto ele tem, portanto, esse objetivo de combater o déficit habitacional que atinge principalmente a população de baixa renda e também, ao mesmo tempo, contemplar a questão da regularização fundiária. Nós temos muitas ocupações em várias cidades do estado, né? E é necessário que isso seja regularizado de alguma forma. Então, esse fundo que está sendo reestruturado por meio desse projeto do Executivo pretende fazer isso. Tem mais 2 comissões antes de vir para o plenário. Esse projeto tem que passar na Comissão de Finanças e na Comissão de Desenvolvimento Urbano e Transportes. Antes de falar da sessão ordinária que já vai começar, os deputados já estão aqui no plenário da Assembleia Legislativa, olhando ali o expediente, a ordem do dia. Nós vamos lá na redação da Diretoria de Comunicação Social com o Rony para falar sobre os destaques das redes da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Boa tarde, Rony.
O Rony não está conseguindo falar, acabei de receber aqui. A gente daqui a pouco traz o Rony novamente. De qualquer forma, você pode nos acompanhar no Twitter, no Instagram e no Facebook. É só buscar lá a Assembleia Santa Catarina, a Assembleia SC, e você pode opinar, participar das enquetes e conhecer também, né, os projetos que são aprovados e debatidos aqui no Parlamento, que vão impactar aí no nosso dia a dia, no dia a dia dos catarinenses. A sessão ordinária começa daqui a pouquinho, né, Marcelo? A gente tem alguns projetos que podem ser analisados hoje, além, claro, como você sempre lembra, do extra pauta, que são aqueles projetos que podem surgir sem estar na lista ali previsto, né? Exatamente. Hoje nós temos aí alguns projetos, alguns deles tratam de imóveis do Estado que estão sendo ou doados ou o uso está sendo compartilhado, mas entre os outros projetos a gente destaca, por exemplo, esse que trata da destinação de vagas para mulheres que são financeiramente carentes e que foram vítimas de violência doméstica e familiar. Essas mulheres teriam reserva direito à vaga nos contratos que serão celebrados pela administração pública estadual, nos órgãos do governo, fundações e autarquia, direito a essas vagas de emprego no caso de contratos de terceirização. Muito comum, às vezes, o executivo, o Estado como um todo, contratar serviços terceirizados para vários serviços que existem dentro do serviço público e pelo menos 5% das vagas seriam reservadas para mulheres nessas condições, desde que haja um número mínimo de contratações. Esse é um projeto do deputado Ismael dos Santos e que vai ser votado logo mais à tarde aqui em plenário. E também temos uma homenagem, Suelen, uma homenagem póstuma ao ex-governador, ex-senador Cacildo Maldaner, que faleceu em maio deste ano. Ele vai receber, se o projeto for aprovado, um projeto do deputado Valdir Cobalcini, ele vai dar nome ao Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina, situado no bairro Saco Grande, aqui em Florianópolis, praticamente no norte da ilha de Santa Catarina. É uma homenagem ao senador que foi governador de Estado, vice-governador, senador, teve uma atuação passou pela Assembleia. É um nome muito conhecido na política estadual e que faleceu em maio passado. E nós vamos agora tentar falar com o Rony, eu acho que o áudio dele já voltou, vamos tentar ver. Rony, boa tarde, quais são os destaques aí das nossas redes sociais? Olá, Suelen, Marcelo, você que nos acompanha, acho que agora está tudo ok, né? Vamos falar do quadro Deputado na Rede, que hoje a gente destaca a atuação aí do deputado João Amin, que é aqui da Grande Florianópolis. Um projeto do deputado sobre a venda de pescados diretamente dos pescadores artesanais aos restaurantes e quem serve comida aqui no litoral catarinense, passou no plenário da Assembleia Legislativa e o deputado João Amin comemora aí nas redes sociais dele essa aprovação, dizendo que vai incentivar bastante a pesca artesanal aqui em Santa Catarina, vai incentivar mais lucro aí para os pescadores artesanais e também vai beneficiar quem consome esse pescado dos restaurantes, bares aqui do litoral. Então, se você quiser saber mais detalhes, é só acessar no Instagram do deputado o @João Amin, lembrando que esse projeto aí está dependendo da sanção do governador do estado. E nas redes sociais da Assembleia Legislativa, a gente também fala de um outro projeto de lei que também está dependendo da sanção do governador, que já passou pelo plenário. É um projeto de lei que trata de um programa chamado Energia é Saúde e Inclusão Social, para destinar dividendos aí de acionistas do governo, como a Celesc, para as áreas da saúde e também, especialmente, do esporte catarinense. Então, 30% desses recursos aí de renúncia fiscal poderiam ser aplicados em programas, em projetos para desenvolver aqui o esporte em todo o estado. Esse projeto é do deputado Fernando Krelin, já passou pelo plenário da Assembleia aqui, está aguardando a sanção. E se você quiser saber mais detalhes, opinar também, é só acessar o @AssembleiaSC no Instagram, no Twitter e também a nossa página oficial lá no Facebook. Vou voltando com vocês aí no plenário, Suelen e Marcelo. Obrigada, Rony. Obrigada pelas informações. E como o Rony falou, você pode nos acompanhar aí nas redes sociais e acompanhar o que acontece no Parlamento Estadual, né? O que é aprovado
pelos parlamentares de Santa Catarina. Marcelo, a gente tem um projeto do deputado Márcio Machado, do PL, também na pauta previsto, né? É um projeto que ele propôs com o objetivo de fazer com que os municípios não recebam, aliás, não só os municípios, o governo do estado também, não receba medicamento que seja próximo do prazo de validade. O que acontece? O governo faz lá uma licitação para comprar um determinado remédio. Aí, em virtude do tempo, às vezes demora um pouco a licitação, quando vai ser entregue o remédio para o poder público, o estado ou município, esse remédio já está quase para vencer. Então, para evitar esse problema, o deputado Márcio Machado apresentou esse projeto de lei e também vai ser votado hoje em plenário. Ele estabelece que os medicamentos adquiridos com o dinheiro público estejam com no mínimo 75% do tempo de validade para serem entregues ao poder público. Inclusive, prevê multa tanto para a empresa que vende o remédio quanto para o agente público que receber esse remédio, caso ele esteja próximo desse prazo de validade. Marcelo, mudando um pouquinho de assunto, mas um assunto importante e relevante que foi discutido aqui no Parlamento Catarinense, trata da questão do marco regulatório do terceiro setor, ou seja, entidades sem fins lucrativos que atuam aí em diversas áreas, como proteção e bem-estar animal, a questão de redes de combate e prevenção ao câncer, saúde infantil, enfim, na verdade é para fazer uma espécie de tratado assim dessas entidades, né, para que elas não fiquem, digamos, de forma solta na legislação, né, Marcelo? Esse projeto foi apresentado esse ano pela deputada Paulinha, ela é a presidente da Comissão de Legislação Participativa da Assembleia, que foi a comissão que organizou ontem à tarde esse debate, uma audiência pública para tratar desse projeto de lei que cria uma espécie de política estadual de incentivo ao terceiro setor. Como a Suelen disse, um marco legal para balizar, para nortear as ações das entidades que prestam um trabalho assistencial em todo o estado. Calcula-se que Santa Catarina tenha mais de 40 mil dessas entidades. Esse projeto de lei pretende criar basicamente uma casa do terceiro setor para prestar uma espécie de assessoria, um apoio a essas entidades. Por quê? O que acontece, Suelen? Muitas vezes elas não têm qualificação, as pessoas que fazem têm toda a melhor intenção do mundo. Maioria voluntária. Exatamente, só que eles não têm qualificação, não têm estrutura para poder colocar em prática projetos sociais. E às vezes são projetos bons que vão impactar financeiramente, inclusive nas entidades e nos hospitais, só que às vezes não tem um projeto bem feito, bem construído, e daí não consegue conquistar aquela verba destinada. Não tem um projeto bem construído, não tem às vezes gente qualificada para elaborar esse projeto. Tem problemas na prestação de contas, por exemplo, recebe uma doação do Estado, dá problema na prestação de contas, não por má fé, mas por realmente desconhecimento. E aí deixa de receber dinheiro. Então, o objetivo desse marco legal, desse projeto da deputada Paulinha, é justamente criar uma estrutura para que essas entidades sejam assessoradas e possam realizar esse trabalho de complementação ao serviço do poder público. Como a Suelen disse, elas atuam em várias áreas, saúde, segurança alimentar, educação, esportes. E as entidades que participaram da audiência, Suelen, afirmaram ontem que tem um ponto muito importante, que é você justamente destinar recursos do poder público, recursos que inicialmente iriam apenas para os projetos desenvolvidos, para uma espécie de investimento em qualificação, em gestão, para dar o fôlego, o suporte necessário para que essas entidades tenham não só pessoal, recursos humanos, recursos materiais e condições de executar dentro da lei um trabalho, recebendo dinheiro, podendo prestar contas para o poder público ou para doações privadas e, ao mesmo tempo, oferecendo o serviço para o qual elas existem. Tá certo, Marcelo. Marcelo participou aqui com a gente do Conecta ao vivo, no plenário da Assembleia, pelo YouTube, pelo canal da TVA, informações do Parlamento Estadual. E amanhã a gente volta ao vivo com mais informações. Você fica agora com a sessão ordinária desta terça-feira. Até mais.